Na sombra do regime, um tipo diferente de medo se enraizava, mais pessoal e imprevisível. Enquanto Saddam Hussein controlava o Iraque com um punho de ferro, seu filho mais velho, Uday, exercia um poder muito mais sombrio, alimentado por crueldade, obsessão e uma violência sem limites. A portas fechadas, suas ações ultrapassavam os horrores conhecidos pela maioria dos iraquianos, especialmente o terror que ele infligia às mulheres. Contudo, o mal que ele semeava não duraria para sempre. As consequências chegariam de forma implacável em 2003, com a queda de Bagdá. Em Bagdá, o ar já era rarefeito pelo poder e pelo medo. Nesse mundo de sussurros e obediência, em 18 de junho de 1964, nasceu Uday Saddam Hussein. Como primogênito de Saddam Hussein, Uday cresceu em um universo onde o silêncio era uma regra de sobrevivência e o privilégio uma porta aberta para todos os seus desejos. Sua arrogância ecoava nos corredores do Colégio Bagdá, uma das escolas mais exclusivas do país, reservada aos filhos das famílias mais ricas e influentes. Relatos de antigos colegas pintam o retrato de um jovem impaciente e violento, onde a menor contrariedade se transformava em um acesso de fúria e a humilhação pública de outros estudantes era um espetáculo rotineiro. Aos 13 anos, essa semente de crueldade começou a germinar. Ele não apenas praticava com pistolas, mas encontrava prazer em abater animais por esporte, exigindo uma submissão que espelhava a de seu pai. Enquanto isso, a influência de Saddam, então vice-presidente, se espalhava por todo o Iraque. Essa aura de poder envolveu Uday, que passou a se ver não apenas como protegido, mas como intocável. Quando Saddam assumiu oficialmente a presidência em 1979, Uday tinha apenas 15 anos, mas já se movia como um homem feito. Ele se sentava em reuniões políticas, observava as operações da polícia secreta e participava de jantares com dignitários estrangeiros, um espectador silencioso absorvendo as mecânicas do poder. A ordem era clara: ele não era uma criança, mas um futuro herdeiro do regime. No início dos anos 80, enquanto o Iraque sangrava em uma guerra brutal contra o Irã, a vida em Bagdá se dividia entre dois mundos. Jovens iraquianos eram convocados para morrer nas trincheiras, mas para Uday Hussein, o perigo era uma realidade distante, uma história contada por outros. Com apenas 16 anos, ele já transitava livremente pelos círculos mais fechados da capital, complexos militares, clubes privados e eventos de alto escalão do partido Ba'ath. Nesses encontros, protegidos por uma segurança impenetrável, a comida era importada da Europa e artistas selecionados eram trazidos para entreter a elite. Mas Uday não era apenas um convidado. Ele estava construindo sua própria imagem, uma fusão de riqueza, imprudência e uma crueldade que começava a se tornar sua marca registrada. Vestia ternos feitos sob medida, portava pistolas banhadas a ouro e chegava sempre acompanhado por uma grande comitiva. Seu comportamento, antes apenas agressivo, tornou-se predatório. Ele passou a enxergar aquelas reuniões não mais como um palco para sua ostentação, mas como um território de caça. Sob as luzes cintilantes de Bagdá, os encontros sociais começaram a adquirir um propósito sombrio. Para Uday, aquelas reuniões não eram mais sobre entretenimento, tornaram-se seu campo de caça particular. A partir de 1982, seus interesses se transformaram em uma operação metódica, executada com a ajuda de agentes da Mukhabarat, o serviço de inteligência iraquiano. Seus alvos eram jovens mulheres, muitas com idades entre 15 e 19 anos, frequentemente de famílias instruídas ou com boas conexões. Uma vez que uma jovem era escolhida, os agentes visitavam a casa de sua família armados com pretextos oficiais. Às vezes, era uma convocação para o serviço nacional. Outras, um falso cerimonial de premiação. Mas a recusa não era uma opção. Elas eram então levadas por seguranças para uma das residências pessoais de Uday, como sua propriedade fortemente vigiada no distrito de Mansur. Lá, isoladas, as ordens eram claras: não resistir. As ameaças não se limitavam a elas,
mas se estendiam a seus pais, irmãos e até mesmo a parentes distantes. Em alguns casos, oficiais do exército eram postados do lado de fora das casas para garantir que o silêncio da família fosse absoluto. Dentro das mansões, Uday não fazia qualquer esforço para esconder sua identidade. Ele não precisava. O poder que ele detinha garantia que não haveria investigações, prisões ou registros públicos. Anos mais tarde, ex-motoristas e guardas que desertaram para a Europa descreveriam os arquivos pessoais que Uday mantinha em gabinetes trancados. Esses dossiês continham fotos das jovens, seus registros escolares, endereços e os números de telefone de seus parentes. Tudo era catalogado com uma precisão assustadora. Um dos primeiros incidentes a ganhar notoriedade, ainda que em sussurros, ocorreu em 1984. Uma estudante do segundo ano de Direito na Universidade de Bagdá foi convidada para o que sua família acreditava ser uma cerimônia de premiação acadêmica. O convite chegou com um selo de aparência oficial, dissipando qualquer suspeita. Ela partiu naquela manhã em um veículo do governo e nunca mais foi vista. Quando seu pai tentou buscar respostas, agentes de segurança o confrontaram em seu local de trabalho, advertindo-o a parar de fazer perguntas. Semanas depois, ele foi demitido de seu emprego. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado, nenhuma investigação foi aberta. E foi nesse silêncio imposto pelo medo que Uday encontrou a liberdade para continuar, sem ser desafiado. A sombra que se estendia sobre o Iraque estava prestes a ganhar um novo e terrível rosto. Em 1985, Uday Hussein deixou de ser apenas o filho mimado de Saddam para se tornar uma figura de autoridade real e temida. Sua nomeação como chefe do Comitê Olímpico Iraquiano e da Associação de Futebol do Iraque lhe deu poder oficial sobre milhares de atletas, treinadores e funcionários. Sob o pretexto de promover o esporte nacional, ele transformou essas instituições em seu feudo particular. A sede do Comitê Olímpico em Bagdá foi a primeira a ser remodelada à sua imagem. Corredores antes abertos foram semeados com sistemas de vigilância e áreas inteiras de escritórios foram tornadas inacessíveis. Mas aquelas salas não eram para papelada. Algumas foram equipadas com janelas escuras e portas secretas, projetadas para que mulheres pudessem entrar e sair sem deixar rastros. As primeiras vítimas foram as jovens atletas, especialmente aquelas de esportes individuais como natação, ginástica e tênis. Eram convidadas para o que era descrito como avaliações de desempenho particulares, encontros que aconteciam no escritório privado de Uday ou em quartos de hotel. Algumas meninas tinham apenas 15 anos. Os treinadores recebiam ordens para não questionar e qualquer um que demonstrasse preocupação arriscava o emprego, ou algo muito pior. A partir de 1986, uma retirada silenciosa começou. Famílias passaram a tirar suas filhas dos programas nacionais, citando doenças ou pressão acadêmica como desculpa. O motivo real, no entanto, era o medo. A notícia se espalhava em sussurros, principalmente entre as mulheres, sobre garotas que voltavam para casa traumatizadas ou que simplesmente não voltavam. Mas o Comitê Olímpico não era sua única ferramenta. Uday começou a estender sua influência também sobre a mídia estatal iraquiana. Em 1987, relatórios diplomáticos das embaixadas francesa e jordaniana notaram que várias apresentadoras de televisão haviam desaparecido das telas e da vida pública. A maioria tinha pouco mais de 20 anos e eram estrelas em ascensão. Seus rostos simplesmente se apagaram, como se nunca tivessem existido. Enquanto os registros oficiais as listavam como tendo deixado o país, suas famílias permaneciam no escuro. Uma apresentadora do Canal 9 de Bagdá foi vista pela última vez entrando no Ministério da Informação para uma gravação agendada. Ela nunca mais saiu. Naquele mesmo ano, Uday expandiu seu domínio adquirindo mais propriedades, criando uma rede de locais seguros. Só em Bagdá, ele possuía pelo menos 4 vilas fortificadas, em bairros como Karada, Mansur e Qadisiyah. Outra propriedade ficava nos arredores de Mossul. Essas casas eram vigiadas 24 horas por dia,
com portões reforçados, câmeras escondidas e câmaras subterrâneas. Pessoas de dentro as descreviam como zonas de silêncio, pois nenhum som escapava para o mundo exterior uma vez que as portas se fechavam. Sem barreiras legais e sem limites morais, ele havia construído a arquitetura perfeita para sua impunidade. Em uma noite de outubro de 1988, em meio ao brilho de uma festa da alta sociedade, a fachada de Uday se despedaçou. Diante de oficiais militares, diplomatas estrangeiros e da elite do partido, sua violência latente explodiu de forma pública e chocante. A vítima foi Kamel Kanoguizio, o antigo servo pessoal e provador de comida de Saddam Hussein, uma das poucas pessoas com acesso diário ao presidente. Alimentado por álcool e paranoia, Uday acusou Kamel, a quem conhecia desde a infância, de ter apresentado Saddam à sua segunda esposa, Samira Shabandar. Uday via essa união como uma afronta à sua mãe e uma ameaça direta à sua própria influência. Sem qualquer aviso, ele agarrou um bastão, supostamente uma bengala com cabo de ouro, e começou a golpear Kamel diante dos convidados atônitos. Os golpes repetidos na cabeça e no peito foram fatais. Kamel morreu ali mesmo, seu sangue manchando o piso de mármore, enquanto guarda-costas e oficiais permaneciam congelados, paralisados pelo medo de intervir. O assassinato não foi um segredo. A notícia se espalhou rapidamente, alcançando embaixadas ocidentais em questão de horas. Contudo, não houve consequências reais. Saddam, inicialmente furioso, enviou Uday para um breve exílio na Suíça, mas ele retornou pouco tempo depois. Mas o que não chegava às manchetes era como esse mesmo nível de violência era usado contra as mulheres, longe dos olhos do público. Por volta dessa época, uma jovem de 17 anos ousou registrar uma queixa contra Uday por agressão sexual. Seu relatório jamais passou da delegacia local. Horas depois, ela foi detida pela inteligência militar. Seu pai, um professor em Bagdá, tentou buscar respostas junto às autoridades, mas foi duramente advertido a permanecer em silêncio. A família nunca mais teve notícias dela. Vizinhos relataram que homens armados se mudaram para a casa da família logo em seguida. Essa era a engrenagem de um sistema de terror que se tornava cada vez mais eficiente. Agentes de segurança próximos a Uday descreveram um padrão sombrio que se consolidava. Mulheres que resistiam às suas investidas enfrentavam ameaças, espancamentos ou desaparecimentos súbitos. Se uma mulher se recusava a permanecer em sua residência, guardas a escoltavam a um prédio do Ministério do Interior, onde era rotulada como não cooperativa ou desleal ao regime. Essa marca, por si só, era o suficiente para silenciar qualquer pergunta futura. Quando Saddam Hussein enviou suas forças ao Kuwait em agosto de 1990, provocando a Guerra do Golfo, o Iraque mergulhou no caos. Enquanto a nação era distraída pela sobrevivência sob bombardeios implacáveis e sanções severas, Uday usou a desordem como um escudo para intensificar suas operações pessoais. A infraestrutura do país se desfazia, mas a sua rede de segurança privada se tornava mais estruturada. Sedãs Mercedes e Land Cruisers, com vidros escuros, começaram a ser vistos com uma frequência alarmante do lado de fora de escolas, parques e universidades. Os alvos eram geralmente meninas entre 14 e 17 anos, algumas ainda vestindo seus uniformes escolares quando eram levadas. Eram escolhidas rapidamente apenas pela aparência. Qualquer um que fizesse perguntas era advertido ou punido. Nas ruas de Bagdá, a escuridão não chegava apenas com a noite. Um medo silencioso se espalhava, sussurrado entre famílias que sabiam que suas filhas poderiam ser as próximas. Elas eram arrancadas de seus bairros ou de cidades remotas como Bakuba e Samawa, lugares onde a influência política era um luxo que ninguém possuía. O engano era sempre o mesmo: um convite para conhecer um alto funcionário, uma promessa de honra nacional. A verdade só se revelava atrás dos muros impenetráveis de seus complexos, onde não havia cerimônia alguma, nem escapatória. No início de 1991, fontes dentro do Palácio Presidencial revelaram que Uday havia montado uma pequena e discreta unidade,
com o único propósito de identificar e transportar jovens mulheres. O grupo operava sob o disfarce de trabalho governamental, composto por oficiais de inteligência, motoristas e até mesmo uma equipe médica pronta para apagar os vestígios de qualquer violência. As operações eram de uma crueldade veloz e calculada. O silêncio das que voltavam era tão profundo quanto o das que nunca mais eram vistas. Para as famílias, o terror continuava. Eram coagidas a assinar documentos, forçadas a declarar que suas próprias filhas haviam fugido ou desaparecido por motivos pessoais. A recusa em cooperar significava que a tragédia de uma família poderia, a qualquer momento, se multiplicar. Em 1993, o desejo de Uday por controle transbordou das portas fechadas para a arena pública. Ele lançou sua própria plataforma de mídia, o jornal Babil, e um canal de televisão por satélite com o mesmo nome. A fachada era moderna e juvenil, repleta de entretenimento e música, mas por trás do brilho, a máquina de caça continuava a operar. Seu canal se tornou um terreno fértil para recrutamento. Jovens cantoras, dançarinas e apresentadoras eram contatadas por produtores com falsas promessas de audições vencidas ou contratos de estrelato. Muitas logo percebiam a verdadeira razão do contato quando eram convocadas para reuniões particulares em seus escritórios ou residências. Mas o convite para o estrelato era, na verdade, uma convocação da qual não se podia escapar. Um dos casos mais sombrios ocorreu em 1994. Uma cantora popular da região de Basra, conhecida por suas aparições na televisão local, foi convidada para uma apresentação particular em um dos palácios de Uday, sob o pretexto de um evento patrocinado pelo Estado. Lá dentro, ela foi separada de sua banda. Relatos posteriores indicam que ela se recusou a ceder às suas exigências. Semanas depois, sua morte foi anunciada como suicídio. Para o regime, a história dela estava oficialmente encerrada. Sob o brilho enganoso dos holofotes, a mídia não apenas concedia a Uday uma cobertura de legitimidade, mas também lhe entregava as chaves do cenário cultural do Iraque. Ele passou a promover festas suntuosas no Palácio Al-Radwania, uma das residências mais fortificadas, perto do Aeroporto Internacional de Bagdá, onde a opulência servia como um disfarce. Oficialmente, eram celebrações ou noites culturais. Na realidade, cada evento era uma demonstração crua de poder, excesso e controle. A lista de convidados incluía comandantes militares, altos funcionários do partido Baath e empresários estrangeiros envolvidos em acordos de petróleo. E, misturadas entre eles, estavam jovens garotas, muitas vezes trazidas sob falsos pretextos. Para quem estava lá dentro, a atmosfera era de uma hostilidade velada e controle absoluto. Relatos de testemunhas que mais tarde conseguiram escapar do Iraque pintam um quadro assustador. Guardas armados vigiavam as saídas, telefones eram confiscados e o álcool fluía livremente. Qualquer mulher que tentasse partir era fisicamente impedida. A festa era uma armadilha com paredes de ouro. No final da década de 1990, o comportamento de Uday mergulhou em uma fase ainda mais sombria. Os círculos da elite e da indústria do entretenimento já não o satisfaziam. Seu foco se voltou para as mais vulneráveis da sociedade iraquiana, adolescentes em escolas e mulheres em eventos familiares privados. Em Bagdá e seus arredores, uma ordem discreta do Ministério da Educação começou a circular pelas escolas públicas. Os diretores foram instruídos a identificar e relatar garotas que não fossem apenas boas alunas, mas também apresentáveis e de boas maneiras. Eram termos codificados, entendidos por todos como um processo de seleção para Uday. Muitos professores, paralisados pelo medo, não ousavam questionar as solicitações. Alguns tentavam omitir nomes das listas ou alertar as famílias em segredo, mas o risco era imenso. Aqueles que fossem pegos interferindo eram transferidos, detidos ou ameaçados pela segurança interna do regime. Com as listas em mãos, oficiais do governo visitavam as casas das meninas, passando-se por representantes da educação. A história era sempre a mesma.
A filha havia sido escolhida para um prêmio, uma bolsa de estudos ou um programa especial da presidência. Lisonjeadas pela oportunidade em um país onde o sucesso dependia de conexões, muitas famílias, orgulhosas, consentiam. As garotas partiam em veículos do Estado, vestidas para um evento oficial, sem jamais imaginar que seu destino era um dos complexos privados de Uday. Para as famílias, o que se seguia era um silêncio angustiante. Algumas recebiam um telefonema dias depois, com a vaga explicação de que suas filhas estavam sob avaliação ou servindo a nação. Outras não ouviam absolutamente nada. Quando os pais desesperados procuravam ministérios ou a polícia, encontravam um muro de indiferença ou eram advertidos a permanecer em silêncio. Em alguns casos, irmãos ou tios que insistiam demais eram presos, desaparecendo no mesmo sistema que havia levado suas filhas. As poucas que retornavam estavam visivelmente traumatizadas, deixadas em casa no meio da noite sem nenhuma explicação. Elas carregavam um fardo que ninguém ousava nomear. O medo tinha uma maneira de se infiltrar nos momentos mais sagrados da vida, transformando celebrações em armadilhas. A partir de 1998, até mesmo as cerimônias de casamento em Bagdá, Tikrit e Karbala se tornaram eventos de alto risco. A chegada de Uday era inconfundível. Uma caravana de veículos de luxo, dezenas de guarda-costas armados rompendo a alegria. A música silenciava. Os convidados congelavam, um terror paralisante tomando conta do ambiente. Ele então caminhava pelo salão, seus olhos vasculhando a multidão. Se seu olhar se fixasse em uma convidada, uma dama de honra ou até mesmo na noiva, a ordem era imediata e indiscutível. Ela deveria acompanhá-lo. Em um casamento em Karbala, no final daquele mesmo ano, uma jovem de 19 anos foi levada poucas horas após o início da cerimônia. Os convidados foram instruídos a permanecer sentados, em silêncio, enquanto ela era escoltada para fora. Seu corpo foi encontrado dias depois, nos arredores da cidade, com marcas inequívocas de abuso físico e tortura. Seu pai, um funcionário público, ousou exigir uma investigação. No dia seguinte, ele foi preso e seu nome simplesmente desapareceu dos registros públicos, como se nunca tivesse existido. A brutalidade tornou-se tão corriqueira que as famílias começaram a encolher suas celebrações, realizando casamentos secretos ou com listas de convidados mínimas para não chamar atenção. As escolas, por sua vez, passaram a evitar qualquer tipo de reconhecimento público para seus alunos, e os programas de honra foram discretamente desativados. O pânico se espalhou para além de Bagdá, alcançando cidades como Najaf, Fallujah e Diwaniyah. Enquanto isso, desertores que conseguiram fugir do Iraque revelaram às Nações Unidas a existência de um sistema macabro, uma lista mensal de desaparecimentos. Gerenciada por uma pequena equipe subordinada diretamente ao gabinete pessoal de Uday, a lista era um registro frio e metódico. Nela constavam os nomes das mulheres levadas a cada mês, sua origem, idade e um campo para indicar se haviam retornado. Na maioria dos casos, o espaço ao lado do nome permanecia em branco. Os dados eram mantidos em servidores seguros, com cópias de segurança armazenadas em esconderijos vigiados por unidades de elite da Guarda Republicana. Aquele registro de vidas roubadas era um segredo de Estado, protegido com a mesma ferocidade que um arsenal militar. Enquanto a saúde de Saddam Hussein declinava, uma sombra mais escura se projetava sobre o Iraque. Com o ditador agora na casa dos 60 anos e se afastando dos assuntos diários, um vácuo de poder se abriu, e seu filho Uday estava mais do que disposto a preenchê-lo. Para garantir que suas vítimas desaparecessem sem deixar vestígios, Uday começou a construir centros de detenção privados, operando inteiramente fora do sistema legal iraquiano. 2 dessas instalações foram posteriormente descobertas. Uma perto do Aeroporto Internacional de Bagdá e a outra escondida nos arredores de Mossul. Elas não constavam em mapas oficiais nem eram administradas pelo Ministério da Justiça. Eram supervisionadas pela Divisão de Segurança Pessoal de Uday, com uma equipe leal apenas a ele. Ali não havia julgamentos, nem documentos, nem registros públicos.
apenas o silêncio. No interior do complexo de Bagdá, as forças americanas em 2003 descobriram algo ainda mais perturbador: uma ala separada com celas exclusivamente femininas. Algumas eram pouco maiores que armários, com paredes espessas e à prova de som, projetadas para abafar qualquer grito. Uma série de pequenos quartos se conectava por corredores estreitos, muitos deles selados por pesadas portas de aço. Uma das salas continha equipamentos cirúrgicos e mesas de exame, um propósito sinistro que pairava no ar. Câmeras de vigilância estavam fixadas nos cantos e cadeiras foram parafusadas ao chão como se para conter uma luta. Do lado de fora, o prédio não tinha nenhuma placa de identificação. Era um fantasma na paisagem urbana. Mas o que mais chocou os investigadores estava nas paredes. Na seção feminina, eles encontraram grafites arranhados no gesso, nomes, datas e mensagens curtas escritas em desespero. Algumas eram orações, outras marcavam a contagem dos dias passados naquele cativeiro. Uma única cela tinha 8 nomes gravados em um painel, com datas entre 2000 e 2001. Estas não eram prisioneiras oficiais do Estado. Eram mulheres que simplesmente haviam desaparecido da vida pública, trancadas longe de qualquer olhar. Algumas foram mantidas ali por meses, até anos, sem julgamento ou contato com a família. A comida era irregular e o silêncio quase total. Quando eram retiradas de suas celas, era para interrogatório, tratamento médico ou para uma visita pessoal de Uday. Uma sobrevivente, que mais tarde conseguiu fugir para a Turquia, relatou ter testemunhado outra prisioneira tentar escapar durante um transporte. Ela foi recapturada em poucas horas. Aos outros, foi dito apenas que ela havia sido cuidada. A mulher nunca mais foi vista. O terror de Uday se estendia para além dos muros de seus centros de detenção. Médicos de Bagdá, que trabalhavam em hospitais do governo, compartilharam seus relatos com jornalistas estrangeiros após a queda do regime. Eles contaram como eram ordenados, geralmente à noite, a tratar pacientes mulheres trazidas por veículos militares, sem nenhuma explicação. Muitas apresentavam ferimentos consistentes com espancamentos, costelas fraturadas, rostos machucados, hemorragia interna. A ordem era clara e absoluta, era proibido fazer qualquer pergunta. Para Uday Hussein, a invencibilidade era um fato, não uma ilusão. Mas na noite de 12 de dezembro de 1996, enquanto seu carro deslizava pelo sofisticado bairro de Mansur, em Bagdá, seu mundo cuidadosamente protegido foi estilhaçado. A escuridão foi rasgada pelo som de um outro veículo e, em seguida, por rajadas de tiros a queima-roupa. Pelo menos 7 projéteis perfuraram seu corpo, atingindo-o no peito, nas pernas e na parte inferior das costas. Levado às pressas para o hospital Ibn Sina, uma equipe de cirurgiões lutou durante toda a noite para salvá-lo. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu. Mas o homem que emergiu daquela noite nunca mais seria o mesmo. As suspeitas recaíram sobre membros de um grupo tribal iraquiano, com antigas tensões com o regime, embora os nomes dos atiradores jamais tenham sido confirmados oficialmente. A polícia secreta de Saddam agiu com fúria. Dezenas de suspeitos foram detidos e as represálias foram brutais, com execuções públicas servindo como uma mensagem sombria para qualquer um que ousasse desafiar o poder. Enquanto isso, a recuperação de Uday foi um processo lento e agonizante. As balas haviam causado danos permanentes à sua coluna, roubando-lhe o controle de parte das pernas. Ele passou meses em uma cadeira de rodas e depois passou a depender de uma bengala para se locomover. Os atos de violência que ele antes executava pessoalmente agora eram delegados aos seus guarda-costas e assessores. Sua crueldade permanecia intacta, mas seu corpo era agora uma prisão. Até o ano de 2002, a pressão internacional sobre o Iraque havia se tornado insustentável. Os Estados Unidos e seus aliados acusavam Saddam Hussein de esconder armas de destruição em massa e a sombra da guerra se tornava mais nítida a cada dia. Inspetores da ONU,
retornavam ao país, as sanções se tornavam mais rígidas e jornalistas estrangeiros voltavam em grande número. Em março de 2003, a invasão liderada pelos americanos começou. Noite após noite, ataques aéreos martelavam Bagdá. A cidade mergulhou no caos. Prédios do governo eram bombardeados, a rede elétrica entrou em colapso e a escassez de alimentos se espalhou como uma praga. Mas Uday não desapareceu. Diversas testemunhas afirmaram tê-lo visto durante esse período, movendo-se entre residências, sempre acompanhado por uma escolta fortemente armada. Ele era um fantasma ferido, mas ainda perigoso, aguardando o confronto final. A poeira da queda de Bagdá mal havia assentado e a caçada já começara. Enquanto as tropas americanas consolidavam o controle sobre a capital em abril de 2003, a atenção se voltou para os homens que haviam orquestrado o regime. No topo da lista, uma sombra: Uday Hussein. Por meses, ele se moveu como um fantasma pelo norte do Iraque, tecendo uma teia de esconderijos. Ele confiava na lealdade de chefes tribais, ex-oficiais de segurança e velhos amigos da família para se manter um passo à frente de seus perseguidores. Seus movimentos eram rápidos, calculados, nunca permanecendo em um único lugar por tempo suficiente para que o ar se aquietasse ao seu redor. Relatos o colocavam em Kirkuk, depois em Tikrit, e finalmente o rastro o levou a Mosul. Foi em julho que a rede de informações se fechou. Uma pista decisiva apontou para uma vila específica no bairro de Al-Fala. No dia 22 daquele mês, a Força Tarefa 20, uma unidade de elite composta por forças especiais e equipes de inteligência americanas, cercou o edifício em silêncio. Lá dentro, encurralados, estavam Uday, seu irmão Qusay, o filho adolescente de Qusay, Mustafa, e alguns guarda-costas. O chamado à rendição foi respondido não com palavras, mas com um som seco de disparos. O que se seguiu foi um cerco violento de 4 horas. O ar se encheu do estrondo de armas pesadas, de foguetes e granadas, transformando a vila em um campo de batalha. Ao final, o silêncio retornou. Dentro da estrutura destruída, os 3 homens estavam mortos. O corpo de Uday estava desfigurado pela batalha, mas sua identidade foi confirmada sem sombra de dúvida por meio de registros dentários e antigas radiografias. As fotografias dos corpos divulgadas publicamente eram a prova irrefutável. De Bagdá a outras cidades, os iraquianos se reuniram em frente às telas de televisão. O silêncio era pesado, denso, enquanto observavam as imagens. Para muitos, foi naquele momento que a crença de que o pesadelo poderia de fato estar chegando ao fim começou a brotar. A morte de Uday Hussein encerrou um longo capítulo de brutalidade, mas não apagou o medo que ele havia semeado nem as vidas que destruiu. Sua herança, diferente de sua riqueza e poder, não podia ser enterrada com ele. A justiça havia chegado para as vítimas e suas famílias, mas era uma justiça tardia, marcada por anos de silêncio e dor. As cicatrizes, eles sabiam, permaneceriam por muito mais tempo que as ruínas daquela vila em Mossul.